Olá! Que bom ter essa companhia e mais essa análise aqui do Juris 360 Lab. É sempre ótimo mergulhar nesses temas jurídicos, né? Com certeza. Um prazer estar aqui. Hoje o nosso foco é direito tributário. E olha, para garantir aquela segurança jurídica, aquela precisão que a gente busca, vamos focar nos recursos representativos de controvérsia, os RRCs, lá do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Isso, e com um critério bem definido, né? Só temas que já transitaram em julgado até 19 de março de 2025. Exatamente. E os dados foram todos conferidos agora em 30 de junho de 2025. Tudo bem amarradinho. Perfeito. Dá mais confiança na análise. Bom, neste primeiro bloco, então, a gente vai, desvendar as 5 primeiras teses tributárias que selecionamos. Vamos lá. Vamos nessa. Começando pelo tema 276. A discussão aqui é sobre o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, especificamente o creditamento. Ah, sim. Aquela questão dos insumos. Isso. Pensa numa indústria, ela compra matéria-prima, insumos, enfim, e esses itens são isentos de IPI, ou têm alíquota zero, ou não são tributados mesmo. Certo. Uma situação comum em algumas cadeias. Aí, na hora de vender o produto final dela, que é tributado com IPI, surge a dúvida. Ela pode se creditar daquele IPI que, na verdade, nem foi pago lá na compra do insumo? Parece meio Contraintuitivo, né? totalmente contraintuitivo. E o STJ, olha, já lá em junho de 2010, ele foi bem direto ao ponto, E o que ele disse? que não pode. A tese firmada é essa. Se você comprou insumo isento, não tributado ou com alíquota zero, você não gera direito a crédito de IPI quando o seu produto final for tributado, ponto. Entendi. A lógica é a não cumulatividade, né? Você só acredita o que foi pago antes. Se não teve imposto na etapa anterior, Não tenho que compensar depois. Certo. Fecha a conta. exatamente. Isso afeta bastante o planejamento, principalmente para quem usa muito insumo incentivado, tipo Zona Franca. Imagino. Beleza, tema 276 entendido. Vamos para o 275. Esse envolve sigilo bancário. Um tema sempre quente. Sempre delicado, né? A Lei Complementar 105, lá de 2001, Sim, a que deu, digamos, mais instrumentos para a Receita Federal acessar dados bancários, né? isso, facilitou o acesso. A grande questão que surgiu foi: essa lei mais poderosa, ela pode ser usada para investigar movimentações bancárias que aconteceram antes dela existir? Antes de 2001? Boa pergunta. E a resposta? Foi sim. Pode. O STJ, em novembro de 2009, decidiu que pode. Mas como assim? Aplicar uma lei para trás? É que o tribunal entendeu, assim, que essas normas sobre fiscalização, sobre como constituir o crédito tributário, elas têm natureza mais de procedimento, sabe? Processual. Processual. E normas processuais, via de regra, podem sim ser aplicadas a fatos geradores anteriores, desde que o direito do fisco ainda não tenha decaído, claro. Ah, então não é que estão criando um imposto retroativo. Não, de forma alguma. A lei não cria tributo novo nem aumenta um que já existia para trás. Ela só diz como o fisco pode investigar e cobrar algo que, pela lei da época do fato, já era devido. Entende a diferença? Entendi. É sutil, mas faz diferença. A regra do jogo sobre como investigar pode mudar, mas não o jogo em si para trás. Exato. A segurança do contribuinte fica garantida pela decadência e prescrição, que tem prazos definidos. Ok, faz sentido. Avançando então. Tema 274. Esse é bem específico. ICMS e importação de aeronave por leasing operacional. Ah, esse caso é interessante. Envolve grandes empresas. Imagina uma fabricante de aviões importando uma aeronave. Mas não para vender, e sim para arrendar para uma companhia aérea. E é um leasing operacional, aquele mais simples, sem opção de compra já definida. Certo, um arrendamento para uso mesmo. A pergunta é, nessa importação específica, incide ICMS? Nesse caso aí, o STJ, em março de 2010, disse que não incide ICMS. Não. Por quê? Importação geralmente não atrai ICMS. Geralmente sim, mas aqui o tribunal focou na natureza da operação. No leasing operacional, para viabilizar o uso pela companhia aérea,
Entendeu-se que não há a circulação de mercadoria no sentido clássico, que é o que dispara o ICMS. Ah, porque não tem transferência de propriedade, né? É mais um aluguel de longo prazo. Exatamente, é uma cessão de uso temporário. O STJ considerou isso decisivo para afastar o ICMS nessa situação bem particular do setor aéreo. Entendido. Uma decisão importante para esse mercado. Agora, mudando de assunto, vamos para a própria Fazenda Pública. Tema 273. Sim, quando o próprio governo é o devedor, digamos assim. Isso. Imagina que a União ou um Estado está discutindo um débito na Justiça. Entrou com embargos à execução fiscal, por exemplo. Certo. Só que, como os bens públicos são impenhoráveis, o ente público não oferece uma garantia, uma penhora, como uma empresa faria para poder discutir. É verdade, não tem como penhorar o Palácio do Planalto, né? Pois é, e aí? Mesmo sem essa garantia, a Fazenda Pública consegue aquela certidão positiva com efeitos de negativa? Aquela que prova que ela está regular, mesmo com a dívida em discussão. Consegue sim. O STJ, em dezembro de 2009, falou que sim. A tese é que, justamente por causa da impenhorabilidade dos bens públicos, a exigência de garantia é dispensada nesse caso. Ah, interessante. É uma prerrogativa importante, né? Permite que a administração continue funcionando, contratando, recebendo verbas, mesmo enquanto resolve essas pendências judiciais. Faz todo sentido. É uma condição inerente ao ente público. Legal. Para fechar esse bloco, o tema 272, esse aqui acho que muita gente já passou perto. Crédito de ICMS e nota fiscal considerada inidônea. E esse dá pano para manga, a questão da boa-fé. Exato. Pensa no comprador. Comprou a mercadoria, tudo certinho. Pagou, recebeu, escriturou a nota fiscal, aproveitou o crédito de ICMS que estava lá, destacado, agiu de boa fé. Acontece todo dia. Só que tempos depois, o fisco vai lá e declara aquela nota fiscal inidônea. Sei lá, o CNPJ do vendedor foi baixado, algum problema cadastral. E aí? O comprador que não tinha como saber e agiu certo, perde aquele crédito de ICMS? Boa pergunta. E a resposta do STJ de abril de 2010 tenta equilibrar as coisas. E qual foi o equilíbrio? O adquirente de boa-fé pode sim manter o crédito. Mas tem um mais. Sempre tem, né? Ele precisa conseguir comprovar por outros meios que não a nota agora inválida, que a operação realmente aconteceu. Ah, provar que a compra foi real. Isso. Tem que mostrar que a mercadoria existiu, foi entregue, foi paga, documentos de transporte, comprovante de pagamento, controle de estoque, qualquer prova válida. A boa-fé se presume, mas se a nota cair, o ônus de provar a realidade da transação passa a ser do comprador. Entendi. E tem mais algum detalhe importante? Tem sim. O ato do fisco que declara a inidoneidade da nota, ele só vale dali para frente. Efeitos ex nunc, que a gente diz. Ou seja, ele não pode retroagir para prejudicar quem já tinha tomado crédito de boa-fé antes da publicação desse ato. Isso protege quem agiu corretamente com base numa nota que, na época, parecia perfeitamente válida. ufa, é uma proteção importante para a segurança das operações, né? Protege a boa-fé, mas também exige a prova da realidade, um bom balanço. Exatamente. Busca evitar injustiças, mas sem abrir brecha para fraude. Excelente! Com isso, então, a gente cobriu essas 5 primeiras teses tributárias selecionadas pelo STJ. Foi bastante coisa já para esse bloco. Bastante denso, mas fundamental. Com certeza! Nos veremos no próximo bloco. Olá! Vamos começar mais um bloco aqui, dando continuidade à nossa conversa anterior sobre direito tributário. Hoje a gente vai mergulhar em mais 5 temas, temas relevantes que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, definiu lá nos recursos repetitivos. O foco agora são as teses, né? Dos temas 271, 270, 269, 268 e 267. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Começando pelo tema 271, que foi decidido lá em 2010. A questão era a seguinte: se o contribuinte já está na justiça discutindo um débito e depositou o valor todo em juízo, a Fazenda Pública ainda pode começar uma execução fiscal para cobrar essa mesma dívida? O depósito segura a cobrança a ponto de impedir a execução?
Exatamente essa era a dúvida. E a resposta do STJ foi clara. Sim, o depósito integral do valor, mas atenção, feito antes da execução fiscal começar, ele realmente suspende a exigibilidade do crédito. Isso é importante. Suspende mesmo. Suspende. E o efeito prático é forte, né? Dá para o contribuinte, assim, um escudo. Depositou o valor, congela a capacidade do governo de cobrar à força, tipo penhorar bens, essas coisas. Isso enquanto a discussão sobre a validade do débito está rolando no processo, entende? Uhum, E se mesmo assim a fazenda entrar com a execução, ela tem que ser extinta. Tá lá no Código Tributário Nacional essa lógica. entendi. Então, o depósito funciona como uma garantia que pausa a cobrança. Ok. Agora mudando um pouquinho o foco. O tema 270, também de 2010, esse trata de outra coisa que tira o sono de muita gente, a lentidão da máquina pública, né? O judiciário pode meter o bedelho e dizer, olha, administração fiscal, Receita, vocês têm um prazo para analisar e dar uma resposta num processo administrativo? Pode. E não só pode, como o STJ disse que deve. Estabeleceu um prazo máximo, 360 dias. 360, um ano basicamente. Quase isso, contando da data em que o contribuinte protocolou o pedido. E o interessante aqui, olha só, é que essa decisão aplicou uma lei específica, a 11.457, de 2007, que já previa esse prazo, e disse que vale tanto para pedidos feitos antes dessa lei quanto para os que vieram depois. Ah, isso é importante. Retroagiu de certa forma. Aplicou para todo mundo. Na prática, é uma ferramenta contra a enrolação do fisco, né? Dá para o contribuinte um horizonte de tempo mais definido para ter a situação resolvida. Chega de esperar anos a fio. Certo, um limite para essa espera angustiante. Mas aí, bom, aí a gente chega no tema 269, julgado na mesmíssima época. E olhando aqui, a questão e a tese parecem idênticas às do 270. Aqui fica bem interessante. Por que cargas d'água ter dois temas iguais? Tem alguma explicação para isso? É uma boa observação, realmente. A questão submetida a julgamento e a tese firmada são iguaizinhas. Prazo de 360 dias para decisão administrativa contando do protocolo conforme a Lei 11.457. Mesma coisa. Exato. A explicação mais provável, assim, é que recursos diferentes, mas que tratavam da mesmíssima controvérsia, chegaram à STJ. E aí foram selecionados por o rito dos repetitivos, talvez julgados até na mesma sessão, sabe? Acaba que ter dois temas com a mesmíssima conclusão funciona como um reforço, né? Tipo um carimbo duplo. Consolida ainda mais o entendimento sobre esse prazo. Não deixa dúvida. Entendi. Faz sentido, uma confirmação em dose dupla. Ok, seguindo então, tema 268, esse um pouco mais antigo, de 2009. Esse aqui vai num detalhe bem processual da execução fiscal. Aquela petição inicial, o documento que a Fazenda usa para dar o start na cobrança judicial. Ela precisa vir obrigatoriamente com a planilha detalhada de cálculo do débito, aquela memória de cálculo, né? Olha, a tese que o STJ afirmou disse que não precisa. Não precisa? Mas como o contribuinte vai saber o que está sendo cobrado em detalhes? Bom, a justificativa principal foi que a lei específica da execução fiscal, a Lei 6.830, de 80, ela lista os requisitos da petição inicial. E essa planilha não está lá na lista. Isso acaba afastando a aplicação da regra geral do Código de Processo Civil, o CPC, que até exigiria esse demonstrativo. A lei especial prevalece sobre a geral. Exatamente. O impacto é que simplifica o começo da cobrança para a Fazenda, né? Deixa, talvez para o contribuinte, mais para frente, se for o caso, a tarefa de conferir os cálculos, pedir detalhes. Compreendido. Uma facilidade processual para o fisco na largada, então.
E para a gente fechar este bloco, o tema 267, também de 2009. Esse aqui trata de base de cálculo. A pergunta era: o valor do frete, do transporte do produto rural, entra ou não entra no cálculo da contribuição para o Fundo Rural, aquela contribuição social para o trabalhador rural? E a definição do STJ foi bem direta. Não entra. O frete está fora. 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 A base de cálculo do Fundo Rural, segundo o tribunal, deve ser só o valor comercial do produto rural mesmo. Ou seja, o preço de venda que o produtor consegue. O frete é visto como um custo logístico, algo separado, entende? Não faz parte do valor da produção agrícola ou pecuária em si. Entendi. É um custo para levar o produto, não o valor do produto. Quanta coisa a gente revisou hoje. 5 decisões importantes do STJ, falamos da suspensão da cobrança pelo depósito, do prazo para a Receita responder, dos requisitos da petição na execução fiscal e agora da base de cálculo do Fundo Rural. É bastante coisa. Então, o que tudo isso significa, olhando assim, o conjunto da obra? Olha, significa que o Judiciário Superior está o tempo todo ajustando as regras do jogo, né? Nessa relação sempre complexa entre quem arrecada e quem paga imposto. A gente viu decisões que, de certa forma, protegem o contribuinte contra a demora, contra a cobrança indevida durante a discussão, e outras que, por outro lado, agilizam procedimentos para o Estado, como a questão da petição inicial. Olhando em conjunto, né, fica a reflexão: será que essas decisões, ao longo do tempo, mostram uma tendência de reforçar mais as garantias do contribuinte? Ou são só ajustes pontuais em áreas específicas, sem mudar muito o equilíbrio de poder nessa relação? Cada tese dessas é uma pecinha nesse quebra-cabeça, né? Fica aí pra gente pensar. Excelente reflexão para a gente encerrar por aqui. Nos veremos no próximo bloco, então. Curtiu a conversa? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Até lá! Olá! Vamos começar mais um bloco dando continuidade à nossa análise das teses repetitivas do STJ em direito tributário. Hoje, a gente mergulha nas teses 266, 265, 264, 263 e 262. Parece que temos aqui um pacote interessante, né? Mexendo muito com o tempo, com regras. Vamos lá. Começando pela tese 266. Essa volta bastante no tempo, né? Prazo decadencial de contribuição previdenciária antes da Constituição de 88. Como é que ficou isso aí? Olha, o interessante aqui foi a distinção clara que o STJ fez. O tribunal definiu que o prazo para constituir o crédito, quer dizer, o prazo decadencial, esse sempre seguiu a lei tributária, o CTN. Isso deu uma base, né? Uma linha mestra, digamos. Exato. Mesmo olhando lá para trás. E para cobrar, o prazo prescricional seguiu essa mesma lógica? Então. Aí que o negócio complica um pouco, e o STJ reconheceu isso. O prazo para cobrar, o prescricional, esse sim variou bastante. Por quê? Porque a natureza jurídica dessas contribuições mudava na lei, sabe? Ora era tributo, ora não era bem assim. Aí teve influência da emenda 8 de 77, da lei de execução fiscal, depois a própria Constituição de 88, a lei 8.212. O STJ meio que validou essa flutuação da prescrição, mas deixou firme que a decadência era pelo CTN. Foi uma forma de respeitar cada prazo, né? Faz sentido separar. Imagina a confusão que não era antes disso. Bom, e falando em regras que mudam, a tese 265 foi direto nisso. Lei aplicável para compensação tributária. Se a lei muda no meio do caminho, qual que vale? Essa é crucial para a segurança jurídica, né? O STJ foi bem pragmático, focado no processo judicial. A lei que rege a compensação é a que estava valendo na data em que a ação foi proposta, sabe? Então o que vale é a foto daquele momento. Isso. Mudança depois, o tal direito superveniente, não mexe nas regras daquele processo específico que está lá no Tribunal Superior. Entendi. A estabilidade do processo falou mais alto. E por que essa escolha? E o que isso significa na prática? A razão principal é bem técnica, tem a ver com pré-questionamento. Só se discute no recurso o que já foi debatido antes, né? Mas na prática o importante o contribuinte pode estar brigando na justiça por uma regra antiga e, ao mesmo tempo, se ele for fazer a compensação lá na Receita, administrativamente,
Talvez ele possa usar uma regra nova mais vantajosa. O STJ deixou essa porta aberta, sabe? Mas tem que cumprir os requisitos da regra nova, claro. Precisa ficar bem atento a isso. Entendido, exige atenção mesmo. Mudando um pouco de assunto, das regras de compensação para cobrança. Tese 264 sobre o CADIM, aquele cadastro de devedores, né? Isso, o cadastro informativo de créditos não quitados. Se o débito está sendo discutido na justiça, o nome pode ir para o CADIM mesmo assim? Pode. A resposta do STJ foi direta. Sim, pode. Só o fato de existir uma ação judicial questionando a dívida não impede por si só a inclusão no CADIM. Nossa, parece meio duro, né? O que faria, então, com que o nome não fosse incluído ou fosse retirado? Precisa mais do que só discordar e entrar na justiça. Para evitar ou suspender a inscrição, tem que ter a exigibilidade do crédito suspensa. Como diz lá o artigo 151 do CTN, por exemplo, um depósito do valor total, uma liminar que segure a cobrança, um parcelamento ativo, ou então, se tiver uma garantia boa e idônea, lá no processo judicial. Entendi. Agora, discutir sem garantia, sem nada que suspenda a cobrança, aí não barra a inscrição no CADIM, não. Acaba sendo uma ferramenta de pressão para o fisco, né? Claríssimo. Agora, tese 263. Um tributo específico. PIS teve uma discussão sobre a exigibilidade dele num período curtinho, ali de outubro de 95 a fevereiro de 96. O STJ viu alguma interrupção na cobrança nesse tempo? Nenhuma. Interrupção nenhuma. O tribunal confirmou que o PIS continuou totalmente exigível nesse intervalo. A base foi a lei original dele, a Lei Complementar 7 de 70. E mais, ele já emendou e validou também o período seguinte, de março de 96 a outubro de 98, que aí já era com base na medida provisória 1212, aquela de 95 e as reedições dela. Ou seja, não teve vácuo na cobrança, não. Ok, PIS contínuo então. Para fechar este bloco, a tese 262, meio de defesa importante na execução fiscal. A exceção de pré-executividade. Dá para usar ela para alegar prescrição e se essa prescrição depender de reconhecer que uma lei é inconstitucional, tipo uma lei que aumentou o prazo para cobrar. Exatamente essa briga. E o STJ disse que sim, pode sim. A prescrição pode ser argumentada via exceção de pré-executividade. O motivo é que prescrição é matéria de ordem pública, né? Ela extingue o crédito tributário lá no artigo 156 do CTN. Certo. Então, o juiz pode até reconhecer de ofício e pode ser alegada por essa defesa mais simples, sem precisar de garantia e tudo mais. E essa parte da inconstitucionalidade não complica usar essa via mais simples? O STJ entendeu que não complica, não. Mesmo que, para dizer que prescreveu, você precise antes dizer que uma lei é inconstitucional, por exemplo, uma lei comum que mexeu em prazo de prescrição, coisa que só lei complementar poderia fazer, mesmo assim essa discussão cabe na exceção de pré-executividade. Isso, na verdade, fortalece muito esse instrumento de defesa, né? Permite resolver logo no início questões que podem acabar com a execução. Perfeito. Olha, cobrimos bastante coisa, hein? A separação de decadência e prescrição, lá atrás na tese 266, a regra da data do processo para compensação na 265, as condições para escapar do CADIM na 264, a confirmação da cobrança do PIS em 95 e 96 na 263 e essa força da exceção de pré-executividade para prescrição na 262. Ufa! Recapitulamos decisões bem importantes. Elas mostram o STJ navegando aí nessas regras de tempo, de processo, de cobrança. Fica talvez uma reflexão, né? Olhando para esse conjunto, a gente vê um tribunal mais focado na regra processual, na eficiência da arrecadação ou buscando equilibrar isso com as consequências para o contribuinte. Fica aí para a gente pensar. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe o like e inscreva-se. Olá! Olha, o universo das teses repetitivas do STJ sobre direito tributário é realmente um mundo à parte, né? É muito material. Nossa, nem me fale. É extenso mesmo. Por isso a gente está seguindo assim em blocos para dar conta. Hoje, então, continuamos nossa análise, né? Vamos mergulhar em mais 5 temas importantes que o tribunal julgou.
Vamos começar pelo tema 261. Vamos lá. Tema 261. Certo, tema 261. Aqui, a discussão foi sobre ICMS, né? Aquele diferencial de alíquota, o famoso DIFAL. A dúvida era, empresa de construção civil, quando compra material em outro estado para usar na obra dela, ela tem que pagar esse diferencial? Porque, assim, intuitivamente parece que sim, né? Uma compra interestadual. Pois é, parece, mas o STJ, isso já faz tempo, lá em dezembro de 2009, ele bateu o martelo que não. A tese que ficou é bem clara, sabe? Essas empresas, as construtoras, elas não são contribuintes do ICMS nesse tipo específico de operação. Ah, não são? E por quê? Basicamente, o racional é que esses materiais são insumos. Eles são usados na prestação do serviço, que é a obra em si. Não é como se a construtora estivesse comprando para revender, entende? Tratar como insumo muda tudo. Entendi. Então, é o uso final do material pela construtora que define a coisa toda e afasta o DIFAL nesse caso específico. Faz sentido. Bom, passando para o tema 259. Ainda falando de ICMS, tem outra situação super comum, né? Qual seria? Aquela de transferir mercadoria, ou equipamento, enfim, entre estabelecimentos da mesma empresa. Tipo, da matriz para filial. Isso gera ICMS? Esse deslocamento físico apenas? Assim, essa é clássica. E a resposta, que foi consolidada ali em agosto de 2010, também foi não. O STJ reforçou uma coisa importante. O ICMS incide sobre a circulação jurídica da mercadoria. Jurídica, o que seria isso exatamente? Implica a mudança de dono, sabe? Transferência de titularidade, uma venda, por exemplo. Agora, se eu mover um bem do estoque da matriz para filial ou de uma filial para outra, bom, isso não muda quem é o dono. É só um deslocamento físico, uma questão logística interna, não tem fato gerador aí. Ufa. Imagina o alívio para a logística das empresas com várias unidades, né? Imagina ter que pagar ICMS a cada movimentação interna. Seria um caos. Com certeza. Um custo e uma complexidade enorme, sem dúvida. Bom, saindo um pouco do ICMS e indo para a área processual. O tema 258. Esse aqui trata do mandado de segurança. A pergunta era, ele serve para validar uma compensação de tributo que o contribuinte já fez, tipo por conta própria? Ou ele só serve para declarar o direito de compensar, como diz a súmula 213? Existe uma confusão aí, né? Existe e é bem comum. Mas o STJ, lá em novembro de 2009, delimitou bem as coisas, sabe? A tese 258, ela confirma o espírito da súmula 213. Um mandado de segurança, ele serve sim, mas é para declarar o direito. Certo. Ou seja, para você obter uma ordem do juiz dizendo sim, você tem esse crédito aqui, pode usar para compensar. Mas, atenção, ele não serve para validar uma compensação que o contribuinte foi lá e já fez, né, administrativamente por conta e risco. São coisas diferentes. Ah, entendi. Então, se eu já fiz a compensação e quero que o judiciário diga, ok, tá certo o que você fez, não é um mandado de segurança o caminho. Exato, não para essa finalidade de validar o ato já consumado. Precisa seguir outro caminho processual, talvez uma ação anulatória, dependendo do caso. É uma distinção bem importante para não dar com a cara na porta no judiciário. Crucial mesmo. Ok, seguindo então. Tema 256. Esse volta para as questões práticas. Certidões de regularidade fiscal. Se o contribuinte vai lá, declara o débito direitinho, por exemplo, na DCTF, mas não paga, o fisco pode negar a certidão negativa, a CND, ou a positiva com efeitos de negativa? Pode. Simples assim. Pode sim. O STJ afirmou isso também em novembro de 2009. O entendimento é que a própria declaração que o contribuinte entrega, tipo a DCTF, já constitui o crédito tributário. A própria declaração já é a Constituição. Isso. Para esse efeito, sim. Então, se tem o crédito constituído, porque o contribuinte declarou, e ele não foi pago, nem está com a exigibilidade suspensa por algum motivo legal, aí é legítima a recusa da certidão. A declaração acaba funcionando como uma confissão de dívida, né? Faz todo sentido. Declarou, reconheceu o débito, se não pagou, não está regular, a certidão não sai. Claro. Bom, chegamos ao último tema deste bloco, o 255.
Esse aqui é um pouco diferente, envolve crédito rural que foi cedido pelo Banco do Brasil para a União. Aham. A questão era se a União podia cobrar esses créditos, que na origem eram privados, usando o rito mais rápido da execução fiscal. Podia isso? Podia e pode. A conclusão do STJ lá em dezembro de 2009 foi que sim. Mesmo sendo créditos que nasceram em operações privadas, sabe, de crédito rural comum, uma vez que eles foram cedidos para a União, conforme aquela medida provisória 2196 de 2001, eles passam a ser considerados dívida ativa da União. Ah, então viram dívida ativa. Exatamente. E por serem dívida ativa da União, a cobrança pode seguir todo o rito especial da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830. Isso dá mais agilidade e mais ferramentas para a União recuperar esses valores. Entendi. Bastante coisa nesse bloco, hein? Recapitulando rápido, vimos decisões importantes sobre ICMS, tanto na construção civil quanto nas transferências internas. Sim, e também o alcance do mandado de segurança para compensação. Isso. E os efeitos da declaração sem pagamento para tirar certidão. E, por último, essa questão da cobrança dos créditos rurais pela União. São pontos que mexem direto no dia a dia das empresas e na relação com o fisco, né? Sem dúvida nenhuma. São entendimentos que, no fundo, buscam trazer um pouco mais de segurança jurídica, né? Delimitar direitos, deveres, em situações que são bem específicas, mas que acontecem o tempo todo. Verdade. E com isso, então, a gente fecha mais este bloco de análise. Mas olha, essa consolidação de teses pelo STJ, embora seja ótima para a segurança jurídica, como você disse, me levanta uma questão, sabe? Será que esse ritmo de definição consegue acompanhar a velocidade das mudanças na economia, na tecnologia, que impactam tanto a tributação hoje em dia? É uma ótima reflexão. A dinâmica tributária é muito rápida, né? Fica aí a reflexão. Bom, pessoal, nos veremos no próximo bloco para continuar essa jornada. Curtiu a análise? Então deixa aquele like e, claro, inscreva-se no canal para não perder a continuação. Até lá! Até a próxima! Olá, bem-vindos! Chegamos à nossa conversa final sobre as teses importantes de direito tributário, aquelas do STJ em repetitivos, sabe? Hoje a gente vai fechar essa análise com os últimos 5 temas. São os temas 250, 248, 245, 242 e 240. A ideia é pegar o principal aqui, o que realmente ficou decidido nessas questões. Isso aí. E olha, é interessante ver como essas teses, né, firmadas pelo STJ, acabam afetando muita gente. Vão desde, sei lá, o aposentado preocupado com imposto de renda, até grandes empresas, cooperativas. É a segurança jurídica sendo construída, na prática. Com certeza. Então vamos lá, começando pelo tema 250. Aquela discussão clássica. A lista de doenças graves para isenção de IR da Lei 7.713. Ela é taxativa, fechada, ou é só um exemplo? Como o STJ bateu o martelo nisso? Olha, o STJ foi bem direto nesse ponto. A decisão é de 2010, né? E ficou definido que o rol é taxativo, ou seja, números clausos. Fechado mesmo. Ah, então só vale o que está escrito lá na lei, preto no branco. Exatamente. Só as doenças que estão listadas ali garantem a isenção do IR para aposentadoria ou reforma. A ideia foi evitar muita interpretação, sabe? Manter mais previsível. Entendi. Clareza, né? Mesmo que para alguns pareça um pouco restritivo. Bom, mudando um pouco o foco, para o dia a dia mesmo. Tema 248. Taxas municipais, tipo taxa de licença para funcionar e o carnê de cobrança. De quem é a responsabilidade de provar que ele foi enviado e principalmente recebido? Boa pergunta. O STJ, também em 2010, definiu o seguinte: o simples envio do carnê para o endereço que o contribuinte informou já é suficiente para presumir que ele foi notificado. Ah, então a prefeitura enviou, presume-se que chegou. Isso. Aí, se o contribuinte diz, olha, não recebi, aí, bom, o problema é dele. Quer dizer, o ônus de provar que não recebeu passa a ser do contribuinte. Puxa, inverte um pouco a lógica que a gente imagina, né? Coloca a bola da prova no campo do contribuinte. Deve dar discussão sobre como provar isso. Com certeza. Provar que algo não aconteceu é sempre mais difícil. Falando em obrigações, isso me lembra o tema 245, do REFS.
aqueles programas de parcelamento de dívida. Para dívidas mais altas, sabe? Acima de R$ 500 mil. Era só chegar e aderir para o crédito ficar suspenso? Não, não era tão simples assim. A decisão, essa de 2009, foi bem clara. Para suspender a exigibilidade do crédito nesses valores maiores, não basta só aderir. Precisa de duas coisas a mais. A homologação expressa lá do Comitê Gestor do REFIS Certo. e também constituir uma garantia ou fazer o arrolamento de bens. Ah, então tem que garantir o pagamento, de alguma forma. Uma segurança para a União, né? Exatamente. Uma contrapartida para poder parcelar um débito tão significativo. Faz sentido. Faz total. E agora um tema que sempre gera dúvida. ICMS na conta de luz. O tema 242. Pensa num supermercado grande, que tem padaria, açougue, área de congelados. Eles gastam bastante energia ali. Podem pegar crédito do ICMS dessa energia consumida nessas áreas? Essa foi uma questão interessante. O STJ, também em 2009, entendeu que não. Consideraram que essas atividades, tipo fazer pão, cortar carne, congelar produtos dentro do supermercado, apesar de importantes, elas não configuram industrialização para esse fim específico do crédito de ICMS da energia. Mesmo que pareça uma mini indústria ali dentro. Mesmo assim, a visão foi que a energia ali é um insumo da atividade comercial geral do supermercado e não de um processo industrial autônomo que justificaria o crédito nesses termos. Entendi. É uma linha tênue, mas é uma definição importante para esse setor. Sem dúvida. Uma definição bem específica. Para a gente fechar essa rodada, o tema 240, cooperativas. E o dinheiro que elas ganham aplicando no mercado financeiro. Rende juros, tem lucro, paga imposto de renda sobre isso? Paga, sim. A decisão do STJ de dezembro de 2009 foi nesse sentido. O IR incide sobre o resultado positivo dessas aplicações financeiras. O argumento principal é que isso não é um ato cooperativo típico. Ato cooperativo típico seria o quê? A atividade principal dela com os cooperados. Exato. O benefício fiscal, o tratamento diferenciado, é para a atividade fim da cooperativa, aquela ligada aos seus membros e objetivos sociais. Investir no mercado financeiro para ter rendimento, bom, isso qualquer empresa faz. Foge daquela natureza específica do cooperativismo que a lei busca proteger com isenções. Perfeito. Então, resumindo essa nossa última leva, tema 250, lista de doenças para isenção de IR é fechada. Tema 248, prova de não recebimento do carnê municipal é do contribuinte. Tema 245, refis para dívida alta exige garantia. Tema 242, supermercado não credita CMS da energia da padaria, açougue. E tema 240, cooperativa paga IR sobre lucro de aplicação financeira. Ufa! Exatamente. É um bom resumo. E ver todos eles juntos mostra como o STJ vai, aos poucos, desenhando os contornos da legislação tributária. Para quem trabalha com isso, ou mesmo para quem só quer entender seus direitos e deveres, conhecer essas teses é fundamental. Ajuda a evitar problema, a planejar melhor. Com certeza. E aqui precisamos fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Paulo Luiz. A organização que ele fez dessas teses por disciplina foi, assim, essencial para a gente conseguir navegar por tantos temas aqui. Facilitou demais nosso trabalho. Verdade, um trabalho excelente de compilação e organização. Nossos agradecimentos. E para você que nos acompanhou até aqui, se gostou, se esse conteúdo ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal Juris 360 Lab. Deixar aquele like, ajuda muito a gente a continuar produzindo. É isso aí, o apoio é sempre bem-vindo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.